Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 56 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tipo de texto que é o texto publicitário. E aqui eu deixei uma ilustração para vocês, né? O que será que é um texto publicitário, de acordo com a ilustração e com as palavrinhas? Uma propaganda, né? Olha só o outdoor, né? Sim, tudo a ver com propaganda, tá, pessoal? Né? E os objetivos para a nossa aula são, então, reconhecer as características desse tipo de texto, né? O texto publicitário, que características tem, compreender a função dos elementos que fazem parte da estrutura do texto publicitário, para que serve cada elemento, e identificar nos textos publicitários estes elementos estruturais, ok? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, deixem lápis, caneta, borracha na mão, para a gente ir anotando durante o nosso tempo juntos, beleza? Mas então vamos começar, né, conversando sobre o que é um texto publicitário, né? Então, como o nome já diz, a gente já conversou um pouquinho antes, o texto publicitário é aquele que tem como objetivo principal a publicidade. E o que é a publicidade? É fazer a propaganda, né, pessoal, de um produto, de uma ideia, de um movimento social, de um benefício, de um partido, de tanta outra coisa, né? Eu posso fazer propaganda, né? Ele trata-se de um texto persuasivo. O que é persuasivo? Texto persuasivo é aquele texto que vai te convencer de algo, né? E o foco, né, o objetivo principal desse texto persuasivo é o interlocutor, é a quem ele está sendo destinado, né? Para atingir esses propósitos, esses textos eles contam com algumas estruturas, com estratégias bem focadas nesse objetivo de te convencer de algo, né? E qual é a estrutura do texto publicitário? O que tem que ter um texto publicitário? Título, imagem, logotipo, slogan, corpo de texto, identificação do produto ou marca. Nós vamos ver cada um desses itens separado, tá bom? Então, o que é o título? O próprio nome já diz, né? São as letras lá atrativas, às vezes coloridas, com um estilo diferente, justo para chamar a tua atenção, para que você olhe para o texto publicitário e aquele título chame a atenção tua e você pare e leia, né? O que é que está sendo anunciado. A imagem. Essa imagem, pessoal, para vocês terem uma ideia, num texto publicitário, ela é escolhida de modo muito criterioso e cuidadoso. Não é uma mera imagem, se escolhe qualquer figura, né? Porque a imagem num texto publicitário tem um papel muito importante de dialogar com o texto escrito, né? De ter essa relação e ao mesmo tempo chamar a tua atenção, né? Para que você olhe na imagem, se o título não serviu para chamar a tua atenção, a imagem vai servir, né? O corpo do texto. Então, no corpo do texto, o anunciante vai descrever, né, aquilo que ele está fazendo propaganda, vai escolher as palavras, vai colocar as vantagens, as qualidades que o produto oferece. Esse texto vai ser escrito de acordo com o público-alvo a qual esse texto é destinado, se são crianças, se são jovens, homens, mulheres, mais velhos, ou de repente um grupo de uma determinada profissão. Então, esse texto é muito também cuidadoso, é feito de forma muito cuidadosa na elaboração. A identificação do produto da marca, né? Então, a maioria dos anunciantes faz como? Com o uso de um slogan, que vai identificar esta marca. E o que é o slogan, então? É uma frase de fácil memorização
que vai resumir ali as características do produto, né, do serviço ou da pessoa. E na propaganda, essa frase ela precisa ser resumida, marcante, para que grude lá na cabecinha do interlocutor. E veja alguns exemplos para vocês perceberem como é bem assim mesmo, gruda lá na tua cabeça o slogan. Olhem só, Itaú, feito para você, né? Grudou lá na tua cabeça. 1001 utilidades do Bombril. Tomou Doril, a dor sumiu, né? São exemplos de slogans, são frases curtinhas que resumem características do produto, chamam tua atenção, são de fácil memorização, com o intuito de que você não esqueça. Quando você vai precisar do produto, você vai escolher esse que você lembrou, né? Nem sempre faz, mas que ele fica lá na tua mente e fica, né? E o logotipo, o que que é? O logotipo, pessoal, é um grupo de palavras ali, né, escrito de forma diferente, que vai representar essa marca comercialmente. Ela serve para identificar o anunciante, é um emblema geralmente, né, colorido, diferente, e que você vai olhar para aquele grupo de letras e você vai saber de qual produto, de qual serviço se trata. Vejam alguns exemplos. Olha só, não tenho nada escrito aqui, mas eu tenho certeza que vocês saibam o que está sendo representado através desse logotipo, né? E aqui tem escrito, mas se tivesse apenas o M, o desenho e a caixinha vermelhinha, vocês saberiam qual é o produto, né? Qual é o produto que o logotipo está representando. Mesma coisa aqui o dos Correios, né? Se deixasse apenas o logotipo, vocês saberiam. Então, o logotipo é isso, né? Esse desenho diferente que você vai olhar e você vai identificar o produto, o serviço que está sendo anunciado, ok? É importante nós sabermos que, se a finalidade do texto é persuadir, né? Nós temos alguns elementos a considerar, né? O anunciante vai ser o emissor da mensagem. O objetivo do anunciante é convencer você, né, telespectador, interlocutor, que vai ser o receptor. Então, nós temos um emissor da mensagem, que é quem faz, né, o anunciante que faz o texto, e um receptor, que é você, né, o telespectador, o interlocutor que está recebendo, né? E para isso se considera o público-alvo, como a professora já falou, para adequar a imagem, para adequar a linguagem, tudo muito estrategicamente pensado, né? Não é feito de qualquer jeito. O texto publicitário também é importante nós sabermos que é algo assim que está muito presente no nosso cotidiano, né? A gente vê na televisão, a gente vê na revista, vê no jornal, vê na rádio, vê no outdoor, vê no papelzinho no chão, por tudo tem propaganda, né, pessoal? É só olhar à nossa volta, nas redes sociais, por tudo tem propaganda, até demais se a gente for olhar, né? E até mesmo quando você vai para lugares mais isolados, né, mais retirados, como o interior, por exemplo, a gente vê o texto publicitário, sim. Daqui a pouco você se depara com uma placa, prof, pois aqui, por exemplo, né? Vende-se mel, vende-se queijo, vende-se um sítio, né? E assim por diante. Então, está presente no nosso dia a dia direto, né? Não tem como a gente ficar fora desse contexto. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mostrando os itens que precisa ter, né? Então, aqui como a prof colocou, né? O título. Aí nós temos o logotipo, olha o logotipo aqui do produto anunciado, a imagem em si, né? O slogan aqui embaixo, nossas sopas frescas, e o texto de argumentação que está pequenininho aqui, que apresenta as características do produto, as qualidades, né? Então, quando eu falo para vocês que as cores são cuidadosamente escolhidas, a foto é cuidadosamente escolhida, né? O design das letras é cuidadosamente escolhida. Olhem a cor que foi feito o texto, marronzinho. Não lembra a sopa? Lembra, né? Lembra a sopa. Não ia combinar colocar um verde aqui,
um vermelho aqui, né? Então, a cor, inclusive a cor, ela é cuidadosamente escolhida nos textos que são, né, de propaganda, para que a gente seja induzido a comprar, a adquirir o produto no texto publicitário, né? E mais um, agora é outro produto, olhem só, o título novamente, a imagem em si, o slogan, o sabor da fruta dentro do saquinho. Lembra que aquela frase que tem que grudar na cabeça, né? O logotipo aqui, né? E olha a cor agora, não dá vontade de tomar o suco? Dá, né? Então, como eu disse para vocês, até mesmo a cor, ela é cuidadosamente escolhida no texto publicitário. Não é nada por acaso, tudo tem um objetivo comunicativo, né? E nós precisamos saber também que dentro desse gênero de texto, nós temos, né, nos jornais um espaço para nós colocarmos anúncios classificados, né, que são aqueles textos pequenininhos, geralmente não tem ilustração, não tem desenho, então é diferente um texto publicitário de um anúncio classificado, né? Mas a função é a mesma, é vender alguma coisa, ou trocar, ou oferecer um serviço, né? É convencer você, interlocutor que está lendo ou ouvindo, a adquirir aquilo ou fazer aquilo que está sendo proposto de troca ou, né, de anúncio em si. Classificados vocês já devem ter visto nos jornais ou nas redes sociais também, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, rapidinho. Claro que é fictício, né? Lago das Brisas, vende-se uma exuberante residência com 2.000 metros quadrados, excelente localização, repleta de puro verde. A mesma possui 4 quartos, sendo todos com suíte, lavabo, completa área de lazer com churrasqueira. Interessados, entrar pelo contato fone XX lá, que eu brinquei, né, com o classificado. Vocês vejam que o classificado, ele também tem características do texto publicitário, porque ele também descreve o produto, as vantagens, as qualidades, né? Mas ele tem uma diferença, que ele é mais curtinho, né? Não tem ilustração, precisa do contato para qual a pessoa, né, vai se dirigir caso tenha interesse, enquanto lá no anúncio publicitário não se precisa colocar um telefone, por exemplo, né? O texto publicitário, ele tem um objetivo especificamente comercial. Já a propaganda, ela não precisa ser apenas com objetivo comercial, né? Eu posso fazer uma propaganda, por exemplo, para expor uma ideia minha, uma ideologia, uma religião, uma filosofia, uma situação econômica, por exemplo. Agora, a propaganda, né? A propaganda posso fazer com esse objetivo. O texto publicitário não, é exclusivo para buscar vender algo, né? Então, vamos ver os tipos de propagandas que nós podemos ter. Eu posso ter a propaganda publicitária, que sim, é aquela que vai procurar vender um produto ou um serviço, que é muito parecido com um texto publicitário, mas eu posso ter também a propaganda política. Essa não vai vender nada, estão vendo a diferença, né? O que faz a propaganda política? Ela pretende fazer com que você simpatize, né, com um candidato, com um político, por exemplo, ou um partido, e apoie essa pessoa, esse partido nas eleições. E aqui eu botei uma propaganda do Tiririca, ó, para vocês lembrarem a diferença. A propaganda publicitária, o objetivo é a venda, e a propaganda política, fazer com que você simpatize, né, com alguém ou uma filosofia ou um partido. Nós temos também a propaganda social, que são aquelas campanhas que buscam sensibilizar a população a respeito de algum assunto. Essas não têm fins lucrativos, ninguém vai lucrar nada com isso, né? Pode ter um problema social da sociedade que vai ser exposto naquela propaganda, ou sensibilizar para alguma campanha, por exemplo, como é a que eu trouxe aqui. Olhem só, pare de desperdiçar vida, doe órgãos.
O que é que parecem aqui esses 2 sacos pretos de lixo? Parecem órgãos, né? 2 pulmões e 1 coração. E olha a mensagem: pare de desperdiçar vida, doe órgãos. Né? Então é uma propaganda social, o objetivo dela não é vender nada. Ninguém vai lucrar nada com isso. É uma propaganda de sensibilização. E aqui eu trouxe mais um exemplo, né? Uma propaganda social. E aqui, pequenininho, em inglês, vocês podem, depois, quem gosta de inglês, ampliar a imagem para ler, eu traduzi para o português. É assim que vive o meio ambiente, tentando sobreviver. Então, olhem a propaganda, o objetivo dela. Nós temos um tronco de árvore, numa cama de hospital, recebendo sangue, entre aspas, né? Ligado nas máquinas. Então, é uma propaganda que vai buscar qual o objetivo, não vai te vender um produto, né? Nem um serviço, nem uma imagem, nem te convencer de nada, vai te sensibilizar. Puxa, o que é que eu estou fazendo, né? Para chegar, reverter essa situação. Um exemplo de propaganda social, ok? E com esse exemplo nós terminamos a aula, lembrando que o que é que nós estudamos? O texto publicitário, que é aquele texto que vai tentar te vender algo, produto, serviço. O único objetivo dele é o objetivo comercial. A propaganda eu tenho subdividida ali nas categorias: propaganda publicitária, propaganda política, propaganda social, cada uma com os seus objetivos, ok? Muito obrigada pela atenção. Vou lembrando a vocês da atividade, sempre para finalizar essa aula, né? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.